É exatamente isso que você leu no título do vídeo. Eu vou zerar Dark Souls 1 só upando conhecimento. É aí galera, pra quem não sabe o que é o conhecimento, é o atributo do slot de magia, e para que seja possível zerar só com um atributo praticamente inútil, eu vou usar a piromancia, que pode ser usada sem ter inteligência e fé, e eu vou usar um upgrade que é considerado um dos melhores do jogo, que é a arma caótica. A arma caótica é basicamente uma arma de fogo só que 3 vezes melhor do que a arma de fogo básica, tendo um dano físico um pouco maior que o dano de fogo e sendo escalonado com as humanidades. E no final do vídeo eu vou mostrar qual foi os meus status final. Mas antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal galera e compartilhem os meus vídeos para mais pessoas verem os meus vídeos, e bora! Para fazer esse desafio, foi com a classe do Piromante que é na minha opinião a melhor do jogo e escolhi a chave mestra como dádiva. Peguei o Estus com esse cara aí no jeito mais amigável possível, e fui logo no primeiro boss do jogo, mas esse bicho foi tão fácil que nem precisei do fogo. E agora que eu saí dessa prisão, eu fui pegar muita coisa, mas muita coisa mesmo só pra começar o jogo perfeitamente, mas o que eu peguei incluía o escudo do brasão vicejante, essa alma aí que aumenta a força do Estor, e essa roupa vermelha que é muito boa pra usar no início do jogo. Cheguei na paróquia e fui comprar a arma que você aí vai ver eu usar o jogo inteiro, a clava reforçada, peguei esses 3 pós de eletricidade. E a primeira coisa que eu fui fazer foi dar uma pequena visitada no Ravel, mas ele foi um pouco hostil comigo, e entrando mais uma vez na moradia dele, fui dar bênção a ele. Bruh. 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 Depois de ter pego o anel dele, fui lá no segundo boss do jogo, que é desintegrado em segundo. E como eu obviamente não sou otário, eu fiz um caminho gigante só pra ir lá na fogueira do André, fui lá no Lautrec pra pegar o anel dele à força, e agora sim eu fui lá nas gárgulas. Depois delas, primeiro sino tocado com sucesso. E depois do sino, eu fui lá no demônio cabra, que te garanto que é chato demais. Aí só de raiva eu fui lá na depressão da raiz negra pra pegar a armadura de elite, aí sim que ficou mais fácil a boss fight.
e nas profundezas eu fui salvar o primeiro piromante do jogo, que fica preso num barril! E agora sim eu começo a usar as piromancias. Em Firelink, cheguei comprando as piromancias tudo, e fui upar a mão até o nível 6. Aí como eu sou doido, eu decidi ir lá na Killeg de uma vez só, mas pelo incrível que pareça nem chegou a ser muito difícil. E segundo sino tocado com sucesso. Eu decidi entrar no Pacto do Caos porque eu ganho uma piromancia muito forte, e depois eu fui no boss que ninguém lembra da existência, mas eu consegui morrer pra ele mesmo seguindo o script. Mas é só tu fazer o caminho até aquela roupa preta e voltar de novo que o script volta ao normal. Depois de derrotar o boss que ninguém lembra da existência, usei as almas que ele dá pra eu upar a mão de fogo até o nível 10, que libera uma outra piromante que vem de piromancias mais fortes, e caras também. E por fim, eu decidi pegar logo o braseiro caótico que fica numa poça de lava. E também eu fui lá no Grande Algar, e nesse lugar eu peguei ao máximo de titanitas possíveis, incluindo a titanita vermelha, que é muito difícil de pegar no jogo. Chegando mais uma vez em Firelink, eu fui falar com essa cobra feia pra eu pegar titanitas verdes com ele, economizando bastante tempo em farm, pra eu começar a imbuir a minha clava pra uma clava caótica, que fica lá nas catacumbas, lugar esse que eu odeio. Mas eu odeio no fundo da minha alma. Depois de sofrer muito para chegar nesse ferreiro, eu consegui fazer a clava caótica. Aí para testar a clava caótica eu decidi ir lá no irmão gêmeo do primeiro boss do jogo. E quando eu voltei pra prisão eu fui recebido com pouquíssima hostilidade, mas o bom é que eu consegui ver a capacidade que essa arma que eu fiz tem. E detalhe, ela tá ainda no mais com 10 humanidades. Mas depois de humilhar esse bicho usando fogo, eu decidi derrotar esse cavaleiro que dropa uma titanita vermelha. Aí eu decidi pegar a boneca estranha porque vai que eu queira ir no mundo pintado, né? Aproveitando que eu tava aqui, eu peguei o anel enferrujado de uma vez e fui atrás do outro cavaleiro que tem aqui na prisão. E eu fui lá nas profundezas pra ir derrotar aquele dragão da boca estranha. Depois de eu estraçalhar ele sem dificuldade, eu fui lá na Fortaleza do Sen, que tem um caminho que ninguém gosta. Nessa parte aqui da bola, eu quis pegar o anel da serpente dourada pra caso se eu precisasse formar as titanitas vermelhas no final do jogo, só de precaução mesmo, mas o único problema é que eu tive que esperar por muito tempo pra conseguir pegar o anel. Consegui chegar em cima da torre tranquilamente e fui logo me livrar desse gigante que fica atacando coisa, fazendo tudo o que eu fiz. Fui logo no gigante, onde eu simplesmente levei segundos pra derrubar ele. Depois dele, finalmente eu consigo ir na metade do jogo. Mas calma aí mano, antes de ir lá em Anorlondo, eu fui fazer umas coisinhas. Comprar os restos das piromancias que não tinha comprado antes, e colocar a chama piromântica no mais 15. Derrotei aquela hidra que fica na depressão da raiz negra. E depois de derrotar a hidra, eu fiz o clássico truque de sair e entrar de novo no jogo pra renderizar o próximo passo do jogo de uma vez. Derrotei o Goren Dourado, que libera a NPC que dá acesso para a DLC do Artorias. O meu verdadeiro interesse não é a DLC, mas sim a Coroa da Sonoite, que deixa qualquer usuário de magia mais forte.
só que com uma pequena troca equivalente. E fui lá em Blighttown pegar o poder interior porque eu esqueci de pegar antes, mas eu nem usei ele praticamente. E com esse preparo todo, eu tava pronto pra ir lá em Anor Londo. Chegando no lugar que fez muita gente desistir do jogo. Meti a porrada nessa gárgula. Passei nessa parte no puro ódio, mas esse aí desistiu mesmo. E finalmente puxei essa alavanca. Percebendo o quão forte eu tava, eu quis dar uma passada lá no mundo pintado só pra rir mesmo. Chegando no mundo pintado, cheguei tacando tudo que tinha nesse dragão pra ele liberar passagem pra eu fazer um bug que pula aquela parte do labirinto onde tem os bichos de roda. E com isso eu fui visitar a Priscila, mas ela ficou invisível pra complicar, mas eu sou o Mr. Dark Souls! Depois de dar uma passada no mundo pintado, eu decidi voltar para o mundo normal para continuar minha caminhada até o gordo e o magro. E como eu tenho doutorado nesse jogo, eu consegui passar dessa parte de primeira. Chegando dentro do castelo, pulei da escada para economizar mais tempo até o gordo e o magro. E finalmente, a dupla mais conhecida dos jogos Souls.
Depois de derrotar mais 2 bosses na puríssima cagada, eu conversei com a segunda melhor NPC do jogo pra ela dar a urna do Lorde, que libera caminho pra reta final do jogo. Mas eu quis apagar a bela Visão pra ir no sobrinho da incrível Visão. E como eu sou o brabo, quis desafiar ele pra um X1. Thou that tarnisheth the Godmother's image, I am Gwyndolin. And thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londo. Mas como ele é um fujão lixo, eu perdi pra ele. Mas agora jogando no modo sério, humilhei o Gwyndolin cara a cara. Oh, heretic, swathed in dark, an eternal curse upon thee. Depois de vencer ele no X1, fui logo em Firelink colocar a urna do Lorde. E finalmente eu ia conseguir botar a clava caótica no poder máximo, e para isso, eu abri esse portão gigantesco que corta os 2 bosses dessa área que são esses aqui. E por pura sorte, eu nem precisei farmar as outras titanitas vermelhas que estavam faltando e pegar a única placa vermelha que existe nesse jogo de forma natural. E depois de muito tempo, clava caótica no mais 5, e para aproveitar que eu já tava aqui na paróquia, eu fui no Sif, o amigo do Artorias. Só que um grande problema que eu tava enfrentando no Sif foi esse leque tenebroso que tava tendo, mas eu consegui derrotar o Sif mesmo assim. Depois de derrotar o Sif, eu entrei no Pacto da Floresta que tem um anel que meu amigo, é simplesmente o melhor anel do jogo. E depois de pegar o melhor anel do jogo que simplesmente te deixa... Eu quis usar algumas almas que tinha guardado para upar a chama piromântica, mas mesmo só upando o conhecimento, a piromancia e a arma caótica estavam deixando esse desafio até que bio fácil, e eu queria muito saber se eu dava conta de ir na DLC. E então, eu peguei o pingente quebrado, fui lá nas catacumbas meter o soco no catavento, e entrei na DLC. Entrando na DLC, eu tive que ir cara a cara com o Guardião. Depois do Guardião, que foi bem fácil, o próximo boss é o Cavaleiro Artorias.
de fazer um caminho da porra. Chegando na área, eu tava sendo feito de boneca nas mãos do Artorias, mas aí eu decidi jogar no modo sério. Mas depois de muito tempo, agora eu posso ir até no Monos, o pai do abismo. Conhecido por ser o boss mais difícil do jogo todo, pelo seu dano ridiculamente alto, mas igual ao Artorias, ele tava me humilhando. Mas uma hora eu só cansei e desisti. E antes de continuar esse vídeo, uma coisa que eu percebi enquanto eu tava editando esse vídeo, é que eu realmente tinha uma chance de derrotar ele, mas realmente dava pra ganhar. Então Julânio do passado, você... E voltando aqui, e já que eu tava no final do vídeo, eu fui logo derrotar os 4 lords, e o primeiro que eu quis ir foi o Seth. Pra isso eu tive que fugir dessa prisão, fazer um incrível caminho gigantesco, e quebrar esse cristal aí. Depois desse estrume de boss, eu fui num boss pior que esse, o Berço do Caos. Mas antes do Berço do Caos fui derrotar o terceiro parente do demônio do asilo,
que libera a conexão da fogueira do Pacto do Caos com o portão que pula os 2 bosses dessa área. E chegando no pior boss do jogo, eu fui do jeito normal, mas eu usei de novo o clássico truque de sair e voltar no jogo, porque o jogo simplesmente mantém a fase que o berço do caos está no momento que tu sai do jogo. E mais um Lorde derrotado. O terceiro Lorde dessa vez foi os 4 Reis, que é muito fácil se você pega uma armadura muito resistente e fica colado nele. E o último Lorde foi o Nito, o Lorde das Tumbas. Depois de derrotar quase todos os bosses do jogo, agora só falta ele, o Queen. Que foi decepcionantemente mogado por mim. É isso, rapaziada. Terminei mais um desafio de Dark Souls nesse canal, e sinceramente eu pensei que ia ser bem mais difícil de fazer, mas achei fácil. Mas galera, se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo para me dar mais motivação para continuar a fazer vídeos que nem esse. E se esse vídeo pegar entre 100 a 200 likes, eu faço esse mesmo desafio no Dark Souls 2. E para finalizar, os meus status finais sem nenhuma surpresa foi esse aqui. 6969!